Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de um tema interessante, que é o cair em si. E claro, né, a gente sempre pede a inspiração do mais alto, a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que as nossas reflexões sejam boas reflexões, não é mesmo? Vocês lembram da palavra, da parábola do filho pródigo? Pois é. O que é pródigo? Pródigo é aquela pessoa gastadora, né, perdulária, que dissipa a fortuna, dissipa o dinheiro que tem. Quando a gente pega a parábola do filho pródigo, né, ou do filho perdido, em algumas novas traduções da Bíblia, a gente, como que é essa parábola? Um pai que, né, tinha ali bastante bens, tinha 2 filhos, né? O filho mais novo resolve pedir ao pai antecipadamente a sua herança, porque ele queria sair pelo mundo, né, conhecer, queria ser responsável por ele mesmo. E o pai, de bom grado, né, divide a herança ali entre os 2 filhos. Beleza. O filho mais novo, então, sai para a vida, né, vai e acaba gastando a fortuna dele, né, com coisas, que ele não deveria, né. Mas o que acontece? Quando acaba o dinheiro dele, ele vê: "Bom, o que que eu vou fazer agora, né, não tenho dinheiro nem para me alimentar, nem para dormir, eu não posso voltar para o meu pai desse jeito". E ele resolve e arruma um emprego. Ele arruma um emprego ali como, né, cuidando de porcos e tal, e ele vê que a pessoa que empregou, que o empregou, não dava nem comida, nem roupa, nem nada direito para ele. Ele fica pensando, ele estava com tanta fome que ele pensou em comer as bolotas, né, que aquelas vagens, né, que eram dadas, jogadas ali aos porcos. E ele pensa: "Poxa vida, na casa do meu pai, os servos de meu pai têm de tudo, tem comida, tem vestimenta, tem onde repousar e eu estou aqui. Vou voltar para a casa de meu pai, pedir-lhe desculpa por ter gastado toda a fortuna que ele me deu e vou pedir se ele me aceita de volta". Né? E é mais ou menos assim a parábola. E ele vai, o pai dele, quando vê ele chegando, faz a maior festa, né? Mas o irmão mais velho não, o irmão mais velho fica perturbado, né? Ele fala: "Poxa vida, eu estou aqui com o senhor sempre, né? E o senhor faz festa e manda matar um bezerro aí para festejar para o seu filho que foi e gastou tudo, e eu que estou aqui com o senhor sempre, né? O senhor nem me dá um porquinho aí para eu poder me divertir com os meus amigos?". Aí o pai dele falou assim: "Olha, você está sempre aqui comigo, mas o seu filho que estava perdido voltou para nós", né? Então, gente, essa parábola, ela mostra para nós o cair em si, né? Que é quando nós despertamos para a realidade da vida, geralmente, na grande maioria das vezes, pela dor, né? Nós nos redimimos através do amor, né? Nós temos aí a lei da causalidade, ou seja, da ação e reação, da causa e efeito, né? Nós percebemos que o nosso livre-arbítrio é relativo, o nosso direito de escolher vai até certo ponto, e claro que não poderia ser absoluto, né? Porque ao homem não é dado alterar os desígnios de Deus, e que a evolução individual dos seres já conscientes e racionais, do qual nós fazemos parte, é processada em nosso íntimo, no interior das nossas almas, de forma livre e espontânea, né, como uma lei natural e irrevogável. Então a gente precisa realmente compreender bem essa parábola do filho pródigo. Vejam,
O filho mais moço, né, que é identificado ali como pródigo, que era gastador, perdulário, que dissipou a herança que ele recebeu, ele viveu de forma irresponsável, né? Ele tinha uma personalidade muito ativa, muito mais determinado que o irmão mais velho, né? O irmão mais velho já era mais acomodado no contexto em que ele vivia, né? A gente percebe bem pela fala dele ao pai, né? Todos esses anos eu tenho trabalhado como escrava ao teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Ele está sempre ali junto ao pai, mas fazendo a mesma coisa de sempre. O filho mais novo, ele sentiu a necessidade de vivenciar outras experiências, a distância do lar paterno. É quando ele comunica ao pai esse desejo e solicita a parte na herança que lhe cabia. O pai não só atende ao pedido do filho mais novo, como demonstra também compreender que essa vontade de vivenciar outras experiências é um acontecimento natural. Então, o que que ele faz? Divide a herança para os dois filhos de forma justa, né? E ele não interpõe nenhum obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. Cada um vai, escolhe, faz com a parte que lhe cabe o que quiser. O filho mais novo ajunta tudo que ele tem, vai para uma terra distante, né? Então, como que nós podemos entender isso? O filho mais novo, ele manteve-se distante da proteção paterna, né? Ele passa a conduzir a existência dele da forma que ele queria, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. Mas o desregramento da conduta dele, né, produziu grande sofrimento para ele mesmo, porque ele se percebe empobrecido, arruinado, faminto, né, estrupiado, como a gente diz aqui em Minas, né, todo acabado, arrebentado mesmo, em más condições, tanto material como espiritualmente. E ele acaba, então, caindo em si, ou seja, ele acaba reconhecendo-se o único culpado das desventuras pelas quais ele está passando, né? O único responsável pela situação crítica em que ele se encontra. Então ele se arrepende dos erros cometidos, né, e toma a decisão de retornar à casa paterna. E o que ele diz a ele mesmo na parábola, né, que eu recomendo que vocês leiam a parábola, é muito interessante. Ele diz assim: vou me pôr a caminho e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E olha, ele faz quatro coisas muito importantes nesse ponto. Ele se arrepende dos erros dele, ele decide voltar para a casa paterna, ou seja, voltar ao caminho reto, né? Então, ele age para efetivar essa decisão tomada e ele se coloca com humildade perante ao pai, pronto para o reajuste do caminho. E essa disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal da transformação moral, né? Que em geral atinge aqueles de nós que se transviam, né, ao longo da caminhada evolutiva, né? Então, assim, numa análise superficial desse texto, da parábola, a gente percebe que esse jovem enfrentou sérias privações de toda a ordem material, né? Ele aniquilou seus bens. Para sobreviver, ele precisa trabalhar para um dos cidadãos ali como cuidador de porcos, né? Passa tanta fome que tem vontade de comer o alimento que é destinado aos porcos, né? Mas também essa parábola oculta outros ensinamentos mais transcendentais, né? Sob o véu do simbolismo. A herança que ele desperdiça representa o desprezo pelos valores espirituais que foram concedidos pelo Criador Supremo, né? A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal, né? Aquela grande fome que se abate sobre a terra ali onde ele está indica o cansaço, a insatisfação, né? O fastio, né? Essa falta de apetite que os prazeres materiais, uma hora ou outra, vão produzir na criatura. E quando isso acontece, é chegado então o momento em que a pessoa se revela faminta dos bens espirituais, né? Para passa a arder no seu íntimo o desejo de ser bom, de se melhorar. Né? Só que nem sempre o espírito se mostra suficientemente forte para essas mudanças, né, de rumo na vida. Porque às vezes
a gente considera que são mudanças extremas, né? Então, faz-se necessário passar por um período de ajuste, né? Em que a gente consiga ali ter condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. O conhecimento da doutrina espírita, da filosofia dos espíritos, nos faz ver nessa parábola do Evangelho o momento exato em que o espírito que está cansado de sofrer busca então o amor do Criador, o amor celestial, né? Reconhece a excelsitude do Pai. Esse momento está representado nessa parábola exatamente pela expressão cair em si, né? É esse instante de grande valor, porque ele indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Quando o filho pródigo delibera retornar aos braços paternos, né, ele resolve intimamente levantar-se, ou seja, ele decidiu sair da cova escura da ociosidade onde ele estava para o campo da ação regeneradora. A ação de se erguer do chão frio da inércia para o calor do movimento que reconstrói os caminhos. Né? Ele se eleva do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Né? Emmanuel diz isso. Então, a gente até pode dizer nesse momento que ele foge às trevas da ignorância que havia dentro dele mesmo e começa a penetrar na luz das leis de amor do Pai. Né? Então ele se levanta e parte no rumo do lar paterno. E o filho mais velho nessa história, né? O que acontece com ele? Porque às vezes a gente esquece de compreender o simbolismo do filho mais velho, né? O filho mais velho, ele ilustra nessa parábola o exemplo do egoísmo. Por quê? Porque o egoísta, ele vai se insulando, ele se isola de todos pela influência dos seus próprios pensamentos, né? O egoísta é orgulhoso, é intolerante, é intransigente na defesa dos seus valores. Ele se separa dos demais porque ele se julga perfeito. Não é? Ele se mostra ali intimamente importante e superior aos outros de uma forma muito ostensiva, né? Porque ele se gaba em não alimentar vícios. Mas acontece que ele não cultiva nenhuma virtude. Além da abstenção do mal, a gente não consegue descobrir nele nenhuma outra virtude. Então, o filho mais velho, ele está ali como um ser cristalizado, ele não suporta as consequências dos desvarios, né, do irmão ali, mas ele também não goza dos prazeres da virtude, porque ele não cultiva nenhuma. Ele procura não errar, mas ele também não cultiva nenhuma virtude. Ele só fica feliz ali só em não errar. Né? Então, o despertamento de pessoas assim é muito mais difícil do que qualquer outro pecador, né? Como ele achava que o irmão dele era. Por quê? A presunção, a vaidade dele, né, oblitera, obstrui o entendimento que ele tem, ofusca as ideias dele. Ele se imagina ali às portas do céu, mas ele não consegue compreender que ainda está muito distante delas, né? Que é um abismo entre eles. Ele se acha um ser iluminado por não fazer as coisas erradas, mas na verdade ele não passa um cego. Emmanuel diz assim: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstância alguma de que Deus é o Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando aos outros. Então veja. Emmanuel tem no livro Fonte Viva um texto chamado Cair em Si. E ele cita vários exemplos, né, de pessoas que caíram em si. Por exemplo, Judas, né, quando traz Jesus ali, o entrega, né, dando beijo no rosto dele, né, ele caiu em si tarde demais. Né? Ele sonhou com o domínio político do evangelho de Jesus, mas não pela espontaneidade da escolha das pessoas, mas pela transformação compulsória, ou seja, a força. Né? Quando ele cai em si, já era muito tarde, porque Jesus foi entregue a juízes cruéis. Né? Nós temos um exemplo de Maria de Magdala, né, que colocou a vida íntima dela ali nas mãos de pessoas perversas, né, mas ela cai em si sob a influência do Cristo e observa aquele tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade, da renunciação.
né? O Emmanuel também, nesse texto dele, fala de Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso, para mim, gente, o maior exemplo do cair em si, né? Porque Paulo era um combatente ferrenho, né? Desvairado ali das manifestações do evangelho que nascia, né? E ele cai em si perante o chamado sublime do Senhor na estrada de Damasco, né? Quando ele tem ali aquele encontro maravilhoso com Jesus. Está narrado lá no livro Paulo e Estevão, né? Onde ele, na estrada para Damasco ali, que onde ele ia fazer uma outra perseguição contra algumas pessoas, ele subitamente se vê envolvido por luzes, né? Luzes diferentes da luz solar. E ele então vê um homem que é Jesus e que pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues, né? E ele então se percebe de joelhos, tomado por um sentimento de veneração por aquela figura, e ele pergunta, né, quem sois vós? Né? E qual é a resposta? Eu sou Jesus. E naquele momento, Paulo percebe o Cristo incompreendido, magnânimo, né? E ele vê que aqueles pregadores do caminho estavam certos, que a Abigail estava certa, né, a amada dele, que o irmão de Abigail, Estevão, estava certo, e ele, naquele átimo de tempo, ele pensa, né, que amor que deve animar o coração deste homem, desta criatura tão cheio de misericórdia, para vir me encontrar aqui, eu, um perseguidor implacável dos seus discípulos mais fiéis. Paulo, naquele momento, experimenta uma vergonha incrível do seu passado cruel, e ele chora de forma copiosa, né? E ele quer falar e não consegue, ele quer se penitenciar, ele quer falar para Jesus das desilusões dele, ele quer mostrar fidelidade ao Cristo, ele quer mostrar dedicação ao Messias de Nazaré, mas ele não consegue formular a palavra. Né? Mas Jesus vai, toca nos ombros dele com ternura, né? E fala para Paulo assim: não recalcitres, né? Ou seja, não teme, não se revolte contra os aguilhões, né? E Saulo compreende que desde aquele primeiro encontro com Estevão, né, forças profundas o compeliam a cada momento, né, em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo o chamara por todos os meios e de todos os modos. Paulo, ele pensa assim: eu sou a ovelha perdida, né? Eu sou realmente a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. E Jesus é o pastor amigo que fecha os olhos para minha imperfeição e vem me salvar carinhosamente. E ele então resolve naquele momento que ele cai em si diante daquele espírito tão maravilhoso como Jesus, ele percebe o que ele fez de errado e ele quer se entregar a Jesus, né? Então, ele resolve realmente, ele simplesmente quer se colocar ali como um escravo do amor do Cristo, e ele então faz a pergunta que todos nós devemos fazer: Senhor, que quereis que eu faça? É essa pergunta que nós temos que fazer, não é? Emmanuel é certeiro quando ele faz a reflexão do cair em si, não é mesmo? Cair em si, essa expressão, né, sob a bênção de Jesus, é sair da inércia para o trabalho, né? O trabalho pela nossa própria redenção. E aí a gente observa como a vida é diferente, não é? Como é que a gente faz esse trabalho de redenção? Buscando nosso aprimoramento moral, buscando fazer melhores escolhas, buscando conhecimento, autoconhecimento e praticando todo o bem que a gente puder. Chega uma hora na nossa vida em que nós realmente precisamos compreender a necessidade de nos reformarmos. Essa hora é a hora do nosso testemunho, essa é a hora em que nós como Paulo, que cai em si, é a hora que nós temos que proceder desse jeito, né? Olhar para nós, nos compreendermos como espíritos imortais, como filhos de Deus que somos, e traçar uma nova trajetória para a nossa vida, pautada no bem, na prática do bem, na vivência do bem, ou seja,
nós precisamos, mais do que saber, nós precisamos vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e guia, e até a próxima. Tchau!